Tudo começa com um grupo de 5 alunos em uma sala, 2 rapazes e 3 garotas, e depois de engolir uma lata de álcool, ele se levanta e informa o grupo que vai sair para pegar mais cerveja. Quando chega à porta, ele encara rapidamente uma garota no sofá. A mesma retribui o olhar antes que ele finalmente saia. Ao sair ele fica surpreso quando uma voz feminina o chama. Ele se vira para ver a garota que estava deitada. Ela o alcança e diz a ele que ela precisa pegar um sorvete. Então ela começa a acompanhar ele. O nome dessa garota é Lixia. Ela é um ano mais velha que Yang. Porém ela sorri e brinca com ele enquanto chama de menino travesso, mas através dos pensamentos de Yang ele revela que tem uma queda pela garota. Mas ele não disse nada a ela. Ambos dão as mãos enquanto caminham até a loja. Mas Xia de repente puxa Jump para um canto escuro, e o segura contra a parede para beijá-lo. Após o rápido love, os dois seguem em frente e ele revela como se conheceram. Algum tempo depois ele é visto em um ônibus voltando para a escola quando recebe uma mensagem de Ju, sua paixão do colégio. Ele percebe que ela está convidando para sair, o que o deixa ansioso para se encontrar com ela. Então ele desce no ponto de ônibus e corre para casa. E no portão de casa, ele encontra uma garota encostada na parede enquanto brinca com o isqueiro. Enquanto ele destranca o portão, ele se pergunta se ela está esperando por alguém. Tempo depois de trocar de roupa, Jump a encontra do lado de fora ainda encostada na parede. Ele percebe que o rosto dela parece vagamente familiar, mas por ser ignorado ele se afasta, quando de repente percebe que ela é Xia do grupo Dream, a celebridade pela qual seu amigo Guzu era obcecado. A garota então caminha, ameaçadoramente em sua direção, e com o isqueiro na mão por uma fração de segundo, o prota treme na base, mas aparentemente ela desligou o isqueiro no último momento, e Yuan fica atordoado com isso. Ele resolve ameaçar chamar a polícia, mas ela o acusa de ser um perseguidor e o desafia a chamar eles. E por temer o pior ele se desculpa e explica a ela que ele não é um perseguidor. Ele também canta uma de suas canções antes de correr desajeitadamente para encontrar Ju, a mesma. A aguarda sozinha do lado de fora do restaurante. Os dois entram e conversaram um pouco. Jump arrisca e pergunta se ela tem namorado, mas Ju fica na defensiva. Algum tempo se passa até irem embora. Na saída Yuan envolve seu cachecol no pescoço dela. A mesma agradece. Yuan sugere que eles se encontrem no dia seguinte com a desculpa de devolver o cachecol, mas ela apenas sorri com isso e eles se separam. E quando ele volta para casa, ele fica surpreso ao encontrar Xia ainda do lado de fora da casa. A mesmo avisa para não contar a ninguém quem ela é ou onde ela mora. E depois de ameaçá-lo, ela desmaia de frio. Na manhã seguinte Yuan acorda com alguém tocando continuamente a campainha. E quando ele abre a porta se depara com Xia segurando uma refeição na mão. Ela se oferece para tomar café da manhã com ele, porém, mentindo que já comeu. Ele bate a porta na cara dela. Cortamos para a academia, onde Yuan troca mensagens de texto para se encontrar com Ju, mas ela diz que está ocupada. Mas seus colegas percebem que ele tomou um fora, então ficam zoando ele. Já Ju está em sua sala de aula, e é óbvio que ela não está ocupada, mas ela só tinha dado uma desculpa para não se encontrarem. Mais tarde, Yuan volta para casa preocupado por não ter visto Ju em uma semana. De repente Xia aparece ao lado dele e pergunta como foi seu dia. Mas ele a ignora e entra enquanto diz repetidamente que ninguém é legal com ele sem motivo. Conforme os dias passam, começa a parecer que Xia está perseguindo o coitado, pois ele a vê em todos os lugares. Algum tempo depois, Xia vai procurar o prota em sua sala de aula, e todos a encaram enquanto ela vai até ele. Assim que ela o alcança, Yuan segura a mão dela e a puxa para o corredor. Curioso, ele pergunta como ela o encontrou, e ela diz que o ouviu chamar seu nome. Confiante ele diz que não está interessado nela e já tem alguém em seu coração, o que faz a garota rir. Ela diz que também não está interessada nele, porém ela só quer fazer um amigo. Ela também revela que aluga o andar inteiro do apartamento. Com pena ele pega o número dela e pede para eles jantarem juntos. Algum tempo depois, enquanto voltam da escola, ela diz para ele ser casual com ela, mas quando ele chama o nome dela, Xia se vira e leva o dedo aos lábios dele. Mas enquanto eles caminham as pessoas ao redor elogiam a beleza da garota. A mesma pede para eles jantarem juntos. Porém ele diz que vai a uma festa naquela noite. Mais tarde ela diz a Yuan que quando eles se tornarem amigos íntimos, ela espera que ele não se apaixone por ela. O mesmo vale para ela. Agora na festa, um sênior pergunta se a bela garota é sua namorada, mas ele revela que ela é apenas sua vizinha. Mas o sênior consegue fazer Yuan beber, porém ele não sabe que Yuan raramente fica bêbado. O mesmo recebe uma ligação de Xi e quando ele atende, a chama de Miss quebra-cabeça, e ela pergunta se ele está bêbado. Devido ao barulho ele sai do bar para conversarem.
mas logo Sênior aparece e tenta pegar o celular dele para falar com a garota. E após quase morrer de tanto vomitar, Yuan enxerga Xia com uma garrafa na mão. Ela tenta o levar embora, mas quando Sênior tenta parar eles, ela se prepara para um pouco de democracia. Mas o Yuan imediatamente se interpõe entre eles, e para evitar mais problema, ele toma a garrafa dela e joga para o Sênior se distrair. Enquanto correm até uma esquina, ela de repente começou a chorar dizendo a ele que por mais que tentasse ficar longe de problemas, nunca dá certo. Então Yuan percebe que ela é propensa à violência, mas mesmo assim, ele promete estar com ela em momentos cruciais e também fazer ela sorrir mais. Contente ao ouvir tudo, ela conta que comprou bebida para que os dois pudessem beber juntos. Enquanto eles caminham pela estrada, ele vê um pôster de volta às aulas para a faculdade de literatura que é um apartamento usado. Ele corre em direção ao local esperando vê-la. Bem, ele a encontra do lado de fora, e ambos acenam um para o outro, mas ela para de repente quando vê alguém atrás dele. Ela reconhece Xi e imediatamente chama por seu nome. Isso atrai a atenção de todos para ela. Ju se aproxima dela, o que deixa a garota brava a ponto de ir embora. Após o ocorrido, Ju e Yuan saem juntos, mas ela não consegue uma carona por ser madrugada, e como não tem para onde ir, ela aceita a oferta de Yuan para passar o resto da noite em seu apartamento. De volta à pensão, ambos imploram a Xia para fazer com que os pais de Ju acreditem que elas são amigas, e diga que ela vai passar a noite em seu apartamento. Xia inicialmente hesita, mas ajuda a garota. No final ela também pede para passarem a noite juntos, e as garotas tornam-se amigas em meio à embriaguez. Xi então sai para tomar um pouco de ar fresco, então ele tira o moletom e leva para ela. A mesma pergunta há quanto tempo ele conhece Ju, e Yuan diz a ela que os dois se conhecem desde o colegial. Mas a garota revela que tem ciúmes de sua amizade, já que nenhuma dela durou muito. Ele então segura a mão dela, enquanto ela chora baixinho. Na manhã seguinte, Yuan é visto vomitando no banheiro, enquanto Xia senta do lado de fora da porta. Ela tem uma surpresa quando ele sai e elogia a cor de seus olhos, mas ela não diz nada. Então ele pergunta por Ju, e Xia diz a ele que ela já tomou banho e saiu cedo. Ela vai até seu armário pegar seu isqueiro, mas como não alcança, Yuan vem atrás dela e pega para ela. Surpresa por ainda ter a caixinha, ela pega dele e esvazia no banheiro, o que deixa Yuan curioso sobre o passado dela. Para isso ele começa a pesquisar, mas logo ela pula em sua frente. Ele sai correndo para se livrar de algum lixo, enquanto grita que não está atraído por ela, mas ao virar Yuan fica surpreso ao encontrá-la olhando para ele. Cortamos para um mês depois, onde as flores de cerejeira começam a surgir, e Xi está muito animado porque ela não as via há muito tempo. Yuan conta a Ju que seus colegas estão perguntando quem é a namorada dele. Porém ela não diz nada. Os dois alcançam Xi e tiram algumas fotos, mas depois de algum tempo, Yuan pergunta se eles poderiam estudar na biblioteca juntos, mas ela se recusa e vai embora, deixando Yuan triste por ser rejeitado. E Xia percebe isso, no caminho para casa. Ela tenta animá-lo mostrando uma foto que ela tirou de Ju, e após ver a foto ele pede para ela para compartilhar com ele. Curiosa, Xia pergunta se ele gosta tanto dela, mas ele nega antes de ir embora. No entanto, ele retorna e pergunta se seus sentimentos são tão óbvios. Mais tarde, Ju volta apenas para devolver o cachecol. Mais tarde, um amigo de Yuan o convida para uma reunião, que será entre 3 meninas e 3 meninos. Xia acaba ouvindo o convite, então mais tarde, ela resolve ir até o apartamento de Yuan, para preparar ele para sair, porém ela proíbe que ele tenha uma namorada, pois isso pode prejudicar a amizade deles. Mais tarde, ele chega atrasado para a festa, mas a garota ruiva imediatamente gama nele. Já as outras duas garotas colocam batom em seus lábios para se divertirem. Então ele é? E quando ele vê a foto percebe que ele tinha a mesma cor de batom de Xia, porém ele é forçado a cantar uma música de karaokê. Enquanto a ruivinha observa tudo, a mesma se pergunta se deve tomar a iniciativa com ele ou não. E o prota pega um brinco do chão que misteriosamente pertence à garota ruiva. Ele então entrega o brinco à garota, e os dois conversam brevemente sobre piercings. Algum tempo depois, o sexteto se divide em 3 casais para jogar verdade ou desafio, e Yuan fica com a garota ruiva, e os dois são convidados a se beijar na 4ª e última rodada. Enquanto todos assistem sem jeito, Huani vira um copo de álcool. Enquanto isso, ela se pergunta se no encontro ela conheceria um cara para ajudá-la a superar seu término anterior. Porém, ela fica nervosa, então ela se inclina para trás sem beijá-lo, mas recupera sua confiança e engole outro copo de álcool, antes de se inclinar para beijá-lo. Porém ele usa a mão para parar ela, e conta que nunca beijou alguém, e ele não quer que sua primeira vez seja durante o jogo de verdade ou desafio.
Todo o grupo ri disso e eles decidem encerrar a noite com iogurte, porém a ruivinha está bêbada e quer ir para casa, então Yuan se oferece para acompanhá-la até em casa, e no caminho de uma forma melancólica. Yuan fala sobre seu amor não correspondido, e ele menciona que persistência e amor nem sempre compensam. Huan então revela que seu ex-namorado terminou com ela, depois que repetiu de ano no colégio pela terceira vez consecutiva. Quando percebe que ela está chorando, Yuan se aproxima dela e afasta o cabelo do rosto. Então os dois começam a seguir o caminho de casa, e quando chegam ao portão dela, ele se vira para ir para seu apartamento. E no caminho ele considera enviar uma mensagem de texto para Xia, mas ele muda de ideia quando fica sem bateria. Então ele corre de volta a casa enquanto chama o nome dela, e ele a encontra sentada do lado de fora esperando por ele, ansioso. Yuan conta que se divertiu, e para convencê-la que está sóbrio, ele anda em linha reta, mas ela diz que ficou dentro de casa o dia todo. Porém a tranquila conversa se transforma em uma confusão, a ponto de Xia querer dar um beijo nele por ciúmes, mas quando ela tenta se afastar, Yuan a puxa para um beijo. Depois que os dois se beijam, Xia entra em seu apartamento e pede a ele para entrar, mas ele diz que vai entrar mais tarde. No dia seguinte, ele acorda assustado, pois não consegue superar o fato que deu seu primeiro beijo em Xia. Rapidamente ele sai de casa para ir à biblioteca esperando clarear a mente, mas ele encontra um pôster solicitando uma colega de quarto. Na escola, Yuan não consegue se concentrar na leitura, enquanto sua mente continua voltando para o beijo que teve com Xia. Após a aula ele volta para casa, e vai até a casa de Xia. Ele pergunta sobre a placa de aluguel e também diz a ela que quer falar sobre o beijo deles. E ela também fica chocada ao saber que ela foi sua primeira. Eles se sentam e ela diz a ele que está alugando um quarto na esperança de conseguir outro amigo, mas ele fala que eles podem sair depois das provas e ela concorda com isso. Contente, ela pergunta se eles podem dar as mãos novamente, porém ao passar dos dias, Yuan se assusta sempre que ele lembra do beijo que deu em Xia. Cortamos para a escola, onde Ju e Yuan vão para casa juntos, e no caminho eles conversam um pouco, e logo um amigo de Ju pergunta se Yuan é seu namorado. Ela nega, o que acaba deixando o prota bravo, e com uma desculpa ele vai embora para deixar os dois a sós. Porém ele sente um sentimento de traição por parte de Ju, mas logo se lembra de tudo que aconteceu com Xia. Cortamos para a escola, onde a Rory reclama dos problemas pessoais, e problemas significa ex-namorado. E fora do campus, um flashback do passado onde Ju e Yuan ainda eram estudantes do ensino médio, é mostrado, os dois caminhando até a casa de Ju para pegar seu caderno e no caminho o pai da garota aparece e chama sua atenção, por sair sozinha com um garoto. E isso foi o estupim para a garota sair correndo furiosa. Voltamos ao prota, que reconhece seus erros em relação a Ju, e não demora para ela vir até ele e o puxar até o telhado. E assim que chegam ao topo, ela mostra a bela vista da cidade ao prota. Ela até tenta contar a ele o motivo pelo qual ela o trouxe lá, mas ela o deixa para trás sozinho. E logo sai rapidamente da academia ao revelar que gosta de Yuan, mas tem medo de confessar seus sentimentos. De volta a casa, Yuan acorda com Xia ao lado de sua cama tentando fazer ele levantar, mas ele não se move um centímetro, mas logo a campainha toca e Xia vai atender a porta. E não demora para ela gritar o chamando para ajudar a nova moradora. E assim que vai até ela, ele acaba tendo uma surpresa. Cortamos para alguns dias antes, onde Rory procura um novo lugar para alugar, e logo encontra uma pensão em busca de inquilinos. Assim que conhece Xia, cuja beleza imediatamente a cativa, a mesma apresenta o lugar à ruivinha que fica encantada com tudo. Voltamos ao dia atual, onde o prota vai ajudar a garota, mas percebe que ela está furiosa com ele, e logo lembra que deixou a mensagem dela no vácuo por estar com Xia. Algum tempo depois eles terminam a mudança, e Xia resolve pedir comida, mas o prota sugere um restaurante próximo à academia, e Rory concorda com o jantar, pois acredita que o prota quer se reconciliar com ela. No restaurante, Xia se sente abandonada por ver como os dois interagem juntos, e por isso ela sai do lugar. Porém, assim que escuta a conversa entre os dois, ela resolve intervir para evitar que ele fale mais alguma bobagem e estar apaixonado. Ela então o leva para casa, e sem demora ela confessa seus sentimentos e o ataca na cama. Ela também pergunta se ele está feliz agora, mas estupidamente ele ainda está confuso. Amanhã então chega, e o prota se pergunta quão misteriosa Xia pode ser, mas logo resolve levantar, e Xia percebe e logo segue. Porém ao saírem do quarto, se deparam com Rory assustada ao ver a cena de drama. À tarde, o prota pesquisa sobre o passado de Xia, e para saber mais ele liga para seu amigo Gozou. Porém ao desligar o telefone, ela aparece e dá um beijo nele seguido de algo que parece um picolé.
Curioso, seu amigo aparece no apartamento para saber mais, e assim que vê o coitado, Yuan corre para distrair seu amigo, porém ele trouxe comida caseira de sua mãe. E por educação o prota aceita a refeição, mas logo fecha o portão e volta para dentro. Mas Gozou não desiste e pula o pequeno muro, mas assim que vê sua amada idol, ele entra na casa como um gato desesperado por leite. E Yuan entra no meio dos dois, porém Gozou é expulso da residência. E com o passar dos dias ele sempre aparece para tentar ver Xia. O coitado até traz comida, mas nunca consegue nada, até o dia que se depara com ela saindo de casa. Gentilmente ele oferece uma porção de sushi fresco, mas de uma forma arrogante Xia joga R$100 de japa no chão. Isso deixa Gozou irritado com ela, e logo Yuan aparece para mandar seu amigo embora, mas quando ia tomar um sacode, ele usa um discurso no jutsu para fazer seu amigo desistir da confusão. Algum tempo depois, Yuan vai consolar Xia, que se sente culpada pelo fim da amizade dos dois. Não que ela não tenha culpa, mas a garota resolve fazer ele cancelar seus planos para irem a um encontro. Dias depois, o famoso festival cultural acontece, e todos da academia estão contentes, e Xia aparece chamando a atenção de todos, não apenas por sua beleza, mas também por suas roupas chamativas. Assim que a vê, Yuan corre cobri-la, o que faz Xia o chamar de machista na zoeira, mas o dia segue com muita diversão e ótimas comidas. A ruivinha Rory logo aparece quando vai falar com o prota. Xia dá as mãos com ele e ambos vão embora, deixando uma Rory triste por entender tudo errado. No caminho de volta, ele pergunta se ela realmente gosta dele. E claro que ela confirma tudo, porém ele ainda tem seus pensamentos com seu primeiro amor, que no momento está sofrendo para arrumar a festa. A mesma se lembra da rejeição que recebeu de Yuan mais cedo, assim que o viu em um encontro com Xia. A noite não demora, e logo um show estudantil começa, e os dois vão até próximo ao palco. Uma garota sobe ao palco e anuncia o campeonato de canto no valor de $300, e sem pensar muito Xia vai até o microfone e se apresenta como Li Xia, uma estudante de performance. Não demora para os alunos reconhecerem ela como uma idol, e agora o que seria um simples show amador, se tornaria um show oficial. Porém Ju aparece e assume o microfone, porém a apresentadora pergunta se tem alguém que ela goste. A mesma confirma, deixando o prota na dúvida de quem é o sortudo. Não demora, e quando Ju começa a cantar, todos quase ficam surdos, mas é como dizem, o amor é cego e surdo, e logo o prota começa a bater palmas. E quando Xia sai do palco, ele vai até ela para consolá-la, e após todo o ocorrido ele decide não lutar mais contra seus sentimentos. Na manhã seguinte, ele vai até o quarto dela para conversarem, a mesmo puxa até seu quarto, e fala que quer saborear ele logo. Então sem perder tempo o prota marca o primeiro gol, a levando até a cama, porém ele treme na base e desiste. Os dois conversam, e logo ele descobre que Xia está furiosa por Ju ter roubado seu momento na noite anterior. Isso foi o suficiente para fazer os sentimentos de Yuan entrarem em confusão novamente a ponto de ir embora. Na manhã seguinte, Xia corre para se desculpar com ele, mas ele ignora e vai para o segundo dia de festival. E com o passar da noite, Ju recebe um convite de Xia para passar a noite em sua casa. A mesma pensa sobre o estranho convite, mas prefere recusar e vai embora. E o prota volta para casa e acaba encontrando Xia na espera dele. O mesmo tenta evitar contato com ela, já Xia corre abraçar ele, mas ele tenta explicar que seus sentimentos ainda o prendem Ju, porém Xia está convicta em conquistar o prota. Ela então lança um desafio sobre até quando ele vai resistir a seu amor. Dias depois, o prota acorda de uma hibernação tempestuosa, e se depara com sua amiga e amor comendo na pensão. E assim que Ju vai ao banheiro, Xia aproveita para provocar o coitado um pouco. Mais tarde após a escola, ela tenta convencer ele a sair em um encontro com ela, porém o mesmo permanece firme. Mas Yuan sabe que o muro em seu coração está se partindo perante a jovem idol, e ela sabe disso. Então à tarde ela vai até a escola dele, para chamá-lo para sair. Ao vê lá, ele rapidamente a puxa para longe, e a manda embora. Agora sozinho ele encontra Rory se afogando nos todinhos. A mesma conta que toda vez que Xia ouve o portão abrindo, ela corre para ver se ele tinha chegado. Cortamos para Xia que percebe um maníaco a seguindo. Ela então vai embora correndo. Mais tarde quando o prota se aproxima da casa, o homem de capa sai correndo. Uma semana se passa, e Rory está reclamando do trabalho. E quando Yuan a questiona sobre a grande mochila dela, ela conta que carrega alguns itens para o trabalho com Tylee, uma garota que lembra o Dan de Naruto.
No caminho de volta, ele pergunta se ela viu Xia na última semana, porém ela revela que a garota não saiu do quarto, mas a pergunta a deixa irritada, afinal tudo é sobre Xia, mas logo seu humor de raiva com ciúmes se transforma em carinho e amor, quando o homem encapuzado passa correndo por eles e Yuan a protege em seus braços. Ao entrarem na pensão, ele percebe o clima tenso no ar, e para resolver isso ele sugere um churrasco entre amigos. E quando falamos de amigos isso inclui todos, até o mano que só a perna dá o tamanho de Xia, até o vizinho bonitão vem para o churrasco. E todos aproveitam com ótima comida e companhia, mas sem saberem, alguém estava fotografando eles. E por mais que todos estejam felizes, Xia quebra o clima quando pergunta como acham que é a vida de uma celebridade. Todos têm suas opiniões sobre o quão bom deve ser, mas ela revela a verdade por trás das câmeras. E por falar em câmera, Yuan percebe o flash de uma nos fundos da casa. Gongxu consegue pegar a câmera, mas o homem foge, e sem pensar muito Yuan vai atrás dele, até conseguir cair junto do homem e imobilizar ele. De volta a casa, os garotos pressionam o loirinho a conta tudo. Gongxu até usa uma palavra que não posso narrar aqui, e quando olham as fotos, percebem que ele é um stalker da Xia. Inicialmente eles resolvem chamar a polícia, mas ela informa que isso é inútil, pois os mesmos irão ignorar o fato. E é aí que Xia mostra sua verdadeira face. Ela sugere dar uma surra no rapaz, para ele aprender uma lição. A mesma pega uma garrafa no chão, e logo Gongxu assume a responsabilidade do trabalho. Porém o prota resolve parar ele. E para surpresa de todos, é Ju que resolve o problema. O que nos leva a outro flashback sobre o dia em que ela fugiu de casa, mas de volta ao momento, o bonitão puxa Yuan para informar o problema que eles acabaram de se meter, ao cometerem crimes de ameaça e agressão psicológica sobre alguém. Outro flashback acontece, e Xia relembra da época de idol, mas logo Yuan aparece para informar tudo para ela. Ele entrega um pacote e um cartão SD com as fotos coletadas, e para garantir a privacidade dela, ele conta que Gongxu e Yunzi foram até a casa do rapaz para formatar seu computador, e quando ele finaliza, ela o abraça por trás e pede para dar um beijo nele, mas como ele nega algo no rosto, ela beija sua mão. Mais tarde, Xia faz uma promessa de punir o rapaz que ficou tirando fotos dela, mesmo que tenha que acabar com sua reputação, mas logo Rory e Ju entram na sala para convidar ela para comer algo, o que deixa ele feliz, em ver que ela finalmente possui amigos. Yunzi aconselha Yuan para ter cuidado com ela, pois a mesma possui alguns problemas que trouxe da época de idol, mas com o passar do tempo, ele percebe uma boa mudança na personalidade de Xia, o que é algo bom, mas diferente dela, ele está só o pó, após o fim da temporada de provas. Mas nem a dura época da escola foi capaz de fazer ele ficar sem perceber a nova Xia, bom até a nova inquilina chegar. Ju aparece e pede para morar com eles por alguns meses. Xia rapidamente aceita e mostra um quarto para ela. Já o Yuan arruma uma desculpa para sair, e durante sua caminhada no parque, ele se depara com uma garrafa quebrada, e a única coisa que veio à sua mente foi o risco que ele está correndo, por conviver em um triângulo amoroso com duas garotas, com sérios problemas de temperamento. Porém sua distração faz ele esbarrar em uma garotinha, e quando a irmã dela dá em cima do prota, ele mete o pé, e acaba em um pier, e novamente tem de fugir de uma figurante. Por sorte isso leva até a Rory, e por não ter um bom assunto, Yuan começa a falar sobre cachorros, mas ela logo repreendeu, por estar em um lugar onde os jovens vão para paquerar. Mas ele diz que esse lugar é onde o cupido atrai as pessoas para se apaixonarem, o que faz ela se iludir, pensando que ele veio até aqui por uma força maior, chamada destino do amor, mas sua ficha rapidamente cai. E ela revela que entendeu os sinais tudo errado e sabe bem, que ele nunca se apaixonaria por ela. E mesmo assim ela o puxa até o pier, onde os dois passam a noite juntos. E assim que amanhece os dois voltam para casa, só para se depararem com Xia. Ela pergunta sobre a noite deles, mas logo faz o prota ir dormir para saírem à tarde, e após um bom cochilo para recuperar a energia. Então eles vão até uma cafeteria para conversarem. E assim que vão embora, ela fala para eles fazerem algo, mas o prota tenta ir para casa, então ela inventa uma torção no tornozelo. Bom, deu certo. Yuan a carrega nas costas e realiza seu desejo. Ambos vão até um restaurante tomar algo. Lá ela revela que odeia bebidas com álcool, mas toma apenas por estar com ele. Mas mesmo assim, o prota prefere manter o clichê para ter mais episódios. Porém Xia diz que o chamou para sair, porque tem um encontro com alguém no dia seguinte. Inicialmente ele fica feliz, mas assim que ela pergunta, mesmo que seja um garoto, ele vai até o banheiro ter uma crise de existência amorosa.
E quando volta, sente o significado da frase: quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Sem perder tempo, ele se aproxima dela e fala que prefere que ela saia com garotas. Sobre risos, os dois voltam a comer e se divertir. De volta a casa, Xia chama o Raul, e quando se recupera, ele descobre que ela vai sair com Xia Yan. O que nos leva a um novo flashback, da época em que Xia ainda era uma idol, e após um show, sua amiga a levou até o pier para comemorarem, mas não demora para que as pessoas as reconheçam como estrelas. E por mais que a atenção exagerada faça parte da vida de famosos, Xia não gosta de perder sua privacidade, pois essa vida onde todos sempre buscam encontrar seus defeitos, ou fazer ela se sentir sempre perfeita a destrói. Até que certo dia, ela resolveu abandonar tudo e seguir sua vida. Agora voltamos aos dias atuais, onde Xia Yan pergunta como está sua vida, e ela diz que vive tranquilamente e pretende ingressar na faculdade no próximo semestre. E após uma longa conversa, Xia pede a ela para viver como seu coração manda, e durante o chuvoso caminho para casa, ela pensa em tudo, e por mais escuro que ande sua mente, ela encontra luz para seu coração. Surpreso, Yuan pergunta por que ela está sem seu guarda-chuva, mas Xia diz não se importar com a chuva e logo corre dar um beijo nele, enquanto eles relembram os bons momentos que passaram juntos até agora. Porém o momento é interrompido por Rory, e logo Prota corre para escapar de alguma explicação estranha, porém sua cabeça o faz lembrar das estranhas mudanças na personalidade de Xia, até que seu telefone toca, e ele recebe uma mensagem de seu pai, avisando sobre o aniversário de sua mãe. No dia seguinte, ele vai até ao restaurante comemorar o aniversário de sua mãe. A mulher pergunta sobre sua vida e qual seria o motivo dele não ter ido passar as férias com eles. Mas antes que responda algo, seu pai pergunta se ele está escondendo uma namorada deles. E não demora para eles perguntarem se ele e Ju ainda são próximos, o que deixa o Prota mal. Mais tarde, ele volta para a casa de seus pais, e visita seu antigo quarto, mas logo Xia liga para ele. O mesmo pergunta o motivo dela ligar, e ela diz que apenas queria ouvir sua voz, mas fala para ele que deseja ser apresentada a seus pais como sua namorada. De volta à pensão, o grupo de amigos resolve fazer uma festinha, e assim voltamos ao início da história. E após comprarem mais bebida, Xia novamente toma a iniciativa e prende o Prota na parede para um beijo. Porém Ju viu toda a cena, mas os dois percebem que ela viu tudo. Na manhã seguinte, Ju pergunta se eles estão namorando agora, mas Xia diz que Yuan ainda resiste a ela. E quando ele chega com Rory, o clima fica estranho. Cortamos para o dia seguinte na faculdade, onde Ju envia uma mensagem para eles se encontrarem no campo de esportes. Sem demora, ele vai até o local marcado, e lá, Ju explica que vai trancar seu curso para começar a trabalhar, afinal mesmo que seu curso seja através de uma bolsa, ela não está conseguindo se manter sozinho, e também não quer voltar a morar com seus pais. Mas essa não é a maior revelação dela, pois Ju revela amar o Prota, e conta que sempre quis ter algo além de amizade com ele, mas seu pai sempre foi um impedimento para ela. Por isso, ela quer ter dinheiro para viver livre das regras, e poder ficar com ele, e ela aproveita a coragem que tomou e convida Yuan para o cinema. Mesmo surpreso por tudo, ele aceita o convite e os dois vão ao cinema, e aproveitam toda a tarde a seguir, em um karaokê. Ao cair da noite, eles vão comer um prato de massas, mas Yuan ainda custa acreditar que finalmente está com seu primeiro amor, porém agora seu coração está dividido, o que dificulta suas escolhas. A noite cai, e quando eles estão prestes a se despedir, Ju novamente abre seu coração para ele, e conta que sempre o rejeitou por medo, mas admite que sempre que via ele próximo a alguma garota, ela apenas fingia não se importar, mas não podia aceitar seu amor próximo a outra garota. Eu não estou suportando mais. Yuan então volta para casa de cabeça cheia, mas assim que passa pelo portão, encontra Xia chorando, e quando ele pergunta o que aconteceu, ela diz que estragou sua pequena horta de pimenta, porém ela pergunta se Ju vai se mudar por causa deles, mas Yuan nega. Ela pergunta se ela se declarou para ele, afinal, Yuan sempre foi insistente nela, e uma hora ela sentiria algo. Ao ouvir Xia, ele fica surpreso por ela acertar, e quando ela tenta dar um beijo nele, o mesmo não nega o contato, o que serve como sinal para ela, que ainda tem chances com ele. Cortamos para a sexta tarde, onde Ju aguarda o Prota chegar, e não demora para ele aparecer. Porém ele não veio sozinho, e isso deixou a garota irritada, mas ele conta que foi a Xia que avisou sua família sobre ela, pois ela foi enganada pela irmã de Ju, quando ela disse que sua mãe estava internada em estado crítico.
Mesmo irritada, ela aceita o conselho de falar com sua mãe. E após uma conversa com a véia, ela volta até a pensão para ficar com o prota. Mas quando ela tenta se aproximar dele, Yuan sem perceber firma sua decisão, e revela ter sentimentos por outra. E para evitar a tensão, os dois vão ver os fogos, mas durante o caminho, eles lembram de toda a história que eles vivem desde garotos. Ao chegarem ao topo do prédio, eles assistem à queima de fogos, e quando Ju diz que sente vontade de jogar ele do prédio por tudo, ela começa a chorar por ser rejeitada, e grita amar ele, mas o prota também começa a se desculpar com seus possíveis filhos com ela, enquanto chora horrores. Após o fim dos fogos, ele volta para casa, se perguntando onde Xia está, mas assim que chega à pensão descobre que ela foi embora, para voltar ao palco. Bem, moral da história: não demora a tomar uma decisão, ou pode acabar sozinho. Brincadeira! Durante o caminho ele começa a lembrar de tudo que viveu nos últimos meses com Xia. Algum tempo depois, seus amigos chegam à pensão, e encontram o prota de uma forma suspeita, mas assim que ele olha a Xia, ele revela seus sentimentos em público, enquanto seus amigos ficam em uma mistura de ciúmes e curiosidade. No dia seguinte, ele pergunta se ela realmente vai embora, a mesma diz que sim, afinal, não quer ver seu amor namorando outra. Ela também revela que no dia do show, subiu ao palco de propósito para envergonhar Xia. Após a partida de Ju, Xia faz o prota ir comprar um buquê para ela, e assim termina esse romance. Então deixa o like, e comenta Idol, para eu saber que ficou até o fim. Então se curtiu o resumo, inscreva-se para mais, obrigado por assistir.